Opa, beleza pessoal, tudo bem? Retornando aqui com os vídeos no mês de maio. E para quem não me conhece, sou Adriano Ferrari, professor, terapeuta, trabalho com programação neurolinguística, trabalho com medicina tradicional chinesa, linguagem corporal. Bom, tem uma série de vídeos meus aí já, para quem não assistiu nenhum dos meus vídeos. A cada semana eu falo de um tema. Essa semana que passou a gente deu um intervalo, retomamos agora em maio, beleza? Em maio a gente vai falar especialmente sobre a questão dos sentimentos e emoções, tá bom? Será um mês em que eu falarei de todas as emoções e sentimentos, as emoções básicas e sentimentos básicos que nós temos, que são nossos controladores, beleza? Então fique atento aí. Bom, já peço para você aí, compartilha para os seus amigos, marca o like aí, tá bom? Aperta o sininho para que você possa receber os meus vídeos e você possa realmente desfrutar aí de todo o conhecimento que eu estarei trazendo para você, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos falar então de sentimentos e emoções. O que são sentimentos e emoções? Tá? Os sentimentos e emoções são, na verdade, o que movimenta a nossa vida diuturnamente, tá? Nós vivemos de sentimentos e nós vivemos de emoções, certo? E aí então, esses sentimentos e emoções, eles vão dando norte para a gente saber o que é certo e o que é errado para a gente sentir as coisas, para a gente tomar decisões, certo? Então, precisamos muito entender sobre esse aspecto, sobre o aspecto do sentimento e emoção, para que a gente possa realmente ter uma vida mais saudável. Então, o meu propósito aqui com vocês é promover uma vida mais saudável, promover, claro, um conhecimento melhor sobre a questão mental e corporal, segundo a programação neurolinguística e segundo a medicina tradicional chinesa, que é as áreas que eu atuo, tá certo? Então, você vai ter um conhecimento sobre essa perspectiva, tá bom? Da perspectiva da medicina tradicional chinesa e da perspectiva da programação neurolinguística, ok? São duas áreas que eu trabalho. Então, vamos lá. Então, fala para mim, Adriano, o que é o sentimento e o que é a emoção? Bom, há uma diferença primeiramente de sentimento e de emoção. Sentimento é algo que é duradouro. Primeira coisa que você tem que entender. Algo que dura, tá? Mais tempo. A emoção é algo espontâneo, tá? E vamos entender isso agora dando alguns exemplos, tá? Primeira coisa. Emoção. A emoção, por ser espontânea, ela surge e fica um determinado tempo e vai embora. Por exemplo, uma emoção de alegria. Tá? Você tem uma alegria espontânea e daqui a pouco você volta ao normal. Sentimento de alegria é um sentimento que você tem constante, certo? Você consegue ter um sentimento. Tem pessoas que são alegres naturalmente. Então, ela se sente alegre naturalmente. Tá bom? E o emocional, às vezes ele aparece, dá um ápice e desce, tá certo? Amor, por exemplo. Você tem uma emoção de amor espontânea, por exemplo, você viu uma cena que te elevou e você sentiu amor, sentiu vontade de chorar, tal. E o sentimento de amor, ele é mais duradouro, por exemplo, quando você tem um sentimento pelo seu filho, pela sua esposa ou seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, ou por um amigo que você conheça, ou por um animal que você tenha. Então é um sentimento mais duradouro, tá? Então há uma diferença de sentimento e emoção, tá bom? As emoções, elas surgem, são mais fortes, as sensações físicas, elas são mais fortes, porém elas logo voltam para o normal e você mantém ali aquele sentimento que você tinha pela questão, certo? Então, você tem que entender esses dois passos primeiramente. Agora, uma coisa importante, tá? Que muita gente não sabe e eu vou explicar aqui. Como que nasceram os sentimentos e como nasceram as emoções? Bom, vamos pensar que os dois são a mesma coisa, porém um é mais duradouro e o outro é espontâneo. É algo que surge, como eu expliquei, tem um ápice e desce, tá bom? Então vamos explicar o nascimento dessas sensações. Para explicar o nascimento dos sentimentos, nós temos que recorrer à nossa história da humanidade
e a nossa história como seres que possuem uma inteligência. Vamos partir dos homens, tá? Não vamos ir mais para trás, mas a partir dos homens, tá? Do reino hominal, né? Vamos a partir daí para a gente poder entender melhor como que surge um sentimento. Eu já expliquei algumas lives, mas eu vou dar uma explicada aqui um pouquinho mais profunda, tá bom? Bom, vamos recorrer à época pré-histórica, quando o homem tinha que disputar, por exemplo, o alimento com os animais, certo? Ele tinha que caçar e ali ele tinha que disputar com outros animais. Então, ele havia ali uma disputa onde ele teria que ter um sentimento que nós chamamos de coragem para conseguir vencer aquela batalha. Se ele não tivesse esse sentimento, ele nem sairia para a batalha. Então, ele teria um sentimento ao contrário da coragem, que é o sentimento de medo. Mas como que nasceu isso? Veja bem, claro que com o decorrer, tá, dos milênios, dos anos, foram dando nome aos bois, né? Foram dando nome aos sentimentos, tá bom? Então, aquela sensação, tá, de frio na barriga, aquela sensação de tremor, aquela sensação de gelo no corpo, de paralisação, de vontade de urinar ou vontade de defecar assim espontânea, foi dado o nome de quê? De medo. Por quê? Foi a sensação que, vamos voltando à pré-histórica lá, que aquele homem pré-histórico sentiu quando ele tinha que fazer uma disputa para conseguir o seu alimento com outro animal, certo? Então, esse sentimento, essas sensações, foram dar o nome delas de medo. Essa sensação de tremor no corpo, frio na barriga, paralisação, vontade de urinar, vontade de defecar, foi dado o nome de medo. Então veja, o nascimento das emoções, claro que para estudiosos da espiritualidade, vão ir muito mais atrás e vão trazer informações bem mais profundas, mas aqui não é o nosso caso de falar de espiritualidade, sim, da parte mais lógica das coisas, né? Não que a espiritualidade não seja lógica, mas tem muita gente que não tem esse conhecimento, não quer entrar agora, mas precisa entender um pouquinho como que se formou os sentimentos e emoções. Então, a partir desse princípio que a gente buscou lá na pré-história, a gente conseguiu então entender que essa sensação que ele sentiu ao decorrer do tempo foi lhe dando foi formando um valor, certo? Dentro do seu subconsciente, em que toda vez que ele ia lá fazer a sua disputa, ia caçar, ele tinha esse processo de ter esse sentimento de arrepio, de paralisação, de frio no corpo, de tremor, de vontade de defecar, vontade de urinar, porque mexe muito com a fisiologia. E aí, no seu subconsciente, na sua programação mental, foi se criando essa sensação toda vez que ele iria ter que disputar o seu alimento. E ele teria que vencer essa sensação para deixar o seu corpo novamente num estado natural em que ele pudesse realmente ter todas as forças e energias necessárias para conseguir o seu alimento e conseguir a sua caça. Entendeu? Então, parte daí. Então, sentir. Porque fala sentir, sentimento. Vem de sentir. Sentir aonde? No fisiológico, no corpo. Tá? Tanto sinestesicamente, que é a parte de sentir, né, de tocar, como na parte auditiva, como na parte visual, tá? E olfativa, para que você, olfativa, né, e paladar, para que você possa desenvolver essas questões do sentimento. Então você sente pela boca, pelo ar, quando você respira, você sente também pelo ouvido, quando você escuta, e principalmente pela visual, né, e principalmente pelo sentir corporal, que é o sinestésico, que talvez seja o maior gravador de emoções e sentimentos do nosso corpo. Todas as nossas emoções e sentimentos, elas estão
sendo fortalecidas ali dentro do nosso subconsciente. Então, nesse mês a gente vai falar das emoções básicas. Eu dei o exemplo do medo, que é o que eu vou falar nos próximos vídeos, mas as emoções básicas quais são? Medo, certo? Aí tem suas variáveis que a gente vai falar no segundo vídeo agora. Aí você tem a raiva, certo? Também tem suas variáveis. Aí você tem a tristeza, certo? E você tem a preocupação. Esses 4 são básicos, são os sentimentos básicos universais que todo ser humano possui na sua história genética, na sua história de vida, desde a pré-histórica, né, pré-história até agora, a gente tem desenvolvido dentro do nosso ser essas quatro formas de sentir e que se tornam emoções também, como eu expliquei, beleza? Então, ó, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui e no segundo vídeo a gente vai falar sobre medo. E aí a gente vai dissertar um pouquinho mais sobre o medo e você vai entender por que você sente medo e como você, depois dos 4, 5 vídeos que a gente vai assistir, você pode vencer esse medo, beleza? Então ficamos por aqui. Peço mais uma vez, compartilha, dê o like, marca o sininho, passe isso para os seus amigos, beleza? Vamos fortalecer a nossa mente. Lembrando que eu faço um trabalho que chama Construindo uma Mente Poderosa e esses vídeos fazem parte desse processo, desse trabalho que eu desenvolvo, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço!